Então, boa noite oficial agora, gente. A partir desse momento, a nossa sessão está sendo gravada. Eu sou a professora Carmen, estarei acompanhando a turma de vocês na disciplina de Planejamento Estratégico de Recursos Humanos. Então, hoje a gente tem aqui em nossa sala alunos de contábeis que estão sob a minha tutoria, e a gente tem alguns alunos de administração também, né? Alguns, para quem já me conhece, a gente já se encontrou em alguma disciplina, não me engano, TGA, no passado. Então, eu sou sou formada em administração, graduada em administração, sou mestre em administração, tá? E estarei mediando encontro virtual e toda a disciplina de planejamento estratégico de recursos humanos com vocês, tá? Juntamente também com a professora Jéssica, que está sob a tutoria de algumas turmas, e a professora Tavani também está sob a tutoria de algumas outras turmas. Então, só confirmando aqui, se não tem ninguém na outra turma, por gentileza, se tiver alguém na outra turma, só vou passar o link aqui. Vou passar o link aqui para... Tem um aluno na outra turma. Por favor, migrar para essa turma. Tá? Professor Juliano, se puder dar uma olhadinha na outra turma, que está com 2 alunos lá, para que eles vão migrar para cá. Tá, gente? Então, vou compartilhar aqui os slides do encontro virtual com vocês. Eu vou cortar a câmera para que a gente não possa ter nenhum problema de conexão aqui durante o nosso encontro, tá bom? Então, gente, planejamento estratégico de recursos humanos. A nossa aula de hoje, ela está focada, então, o nosso encontro está focado em falar um pouco sobre essa questão de recursos humanos estratégicos. O que é, então, recursos humanos estratégico? Para que serve realizar estratégia para a questão de gestão de pessoas, de gestão de recursos humanos, tá? E quando eu falo em recursos humanos, estou falando de pessoas, não estou falando de departamento de recursos humanos, não estou falando de profissional de recursos humanos, eu estou falando de estratégia na questão de pessoas, tá? Então, hoje o nosso encontro, basicamente, trouxe alinhado com o conteúdo que a gente está estudando no capítulo 1 e capítulo 2. Então, a gente tem uma pauta hoje que a gente vai falar um pouquinho sobre o RH, recursos humanos e a indústria 4.0, tá? O RH e o alinhamento estratégico e o planejamento estratégico. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses itens que eu acho muito importante a gente centrar em qual que é o nosso ambiente atual de indústria, nosso ambiente atual de mercado, como que estão essas relações de mercado, como que foram, como que estão essas relações de mercado, para que a gente possa entender, então, como posicionar, então, estrategicamente, tá? Vocês podem pensar, poxa, mas por que eu preciso pensar estrategicamente em recursos humanos? Por que um RH estratégico? E por que tem essa nova visão de estratégia para o recurso humanos? Então, isso que a gente vai ver hoje, essa fundamentação que a gente vai ver hoje, no decorrer da nossa disciplina também, por que pensar estrategicamente em recursos humanos, tá? Então, para fazer essa contextualização inicial, gente, não vou dar aqui, só retornando aqui um pouquinho, não vou dar aqueles avisos paroquiais, porque vocês já estão no segundo ciclo, né, gente? Então, vocês já conhecem como que funcionam as disciplinas. Então, iniciando agora o terceiro módulo, a disciplina 1, a gente tem parada para a prática dessa semana objetiva,
semana que vem segue o mesmo ciclo que vocês já estão acostumados. Então, não preciso dar aqueles avisos paroquiais. Só lembrando, gente, muito cuidado com o calendário, fica de olho nas datas de entrega de atividades, só aqueles lembretes paroquiais, tá? Então, vamos lá para o nosso conteúdo de fato. Então, gente, o que é... Vocês já ouviram falar em indústria 4.0? Quem já ouviu falar em indústria 4.0? Ninguém ouviu falar? Ou todo mundo dormiu aí já? Gente, vocês estão comigo? Não tem ninguém aí? Não? Não ouviram falar? Opa! Ressuscitaram. Oi, gente. Então, para quem não ouviu falar, vai conhecer um pouquinho hoje, então, sobre a indústria 4.0. Para quem, só para dar uma contextualização para ver da onde a gente veio e por que a gente está pensando diferente hoje as formas de estratégia, tá? Então, tudo pensando na nossa disciplina de planejamento estratégico, tá? Então, contextualizando, gente, a gente está vivendo hoje a nossa quarta revolução industrial, ou como alguns autores colocam, a indústria 4.0. Mas como que a gente chegou nessa indústria 4.0, gente? Começando lá pelos anos de 1700, a gente teve a nossa primeira revolução industrial, que foi quando as máquinas a vapor elas chegaram. Então, a gente pensa, gente, a gente tinha uma indústria que era totalmente manual, a gente tinha trabalho artesanal, a gente tinha peça fabricada peça por peça. Então, lá pelo ano de 1700, mais ou menos, a gente começou a ter a primeira revolução industrial. Tá? Por que a gente teve essa primeira revolução industrial? Porque começou a ser inventadas as primeiras máquinas a vapor, tá? Então, as relações de trabalho começaram também a mudar desde essa época, ok? Aí lá pelos anos de 1800, mais ou menos, a gente teve a nossa segunda revolução industrial. Aí, a partir daí, a gente já teve também uma forte ajuda da indústria automobilística aqui nessa revolução industrial. Quem já ouviu falar em Ford, Fordismo? Então, é toda essa época aqui. É essa época que a Ford introduziu as primeiras linhas de montagem, gente. Então, imagina que tudo era feito artesanal, como eu falei anteriormente. Aí veio os motores, aí veio a linha de produção da Ford, que era a primeira montagem industrial. Já deu um ritmo industrial para as nossas relações, para as relações de trabalho. A indústria 3.0, gente, é bem recente, tá? A indústria 3.0, ou a terceira revolução industrial, é bem mais recente. Então, agora, nos meados, mais ou menos aqui dos anos 70, a gente tem os primeiros sistemas de automação surgindo. Então, a gente tem aqui como colocado aqui avanço da eletrônica, sistemas de computação, os primeiros sistemas robóticos de manufatura, tá? Então, nessa indústria 3.0, nessa terceira revolução industrial, a gente começa a conhecer algumas inovações tecnológicas, inovações essa que, inclusive, a gente está vivenciando hoje, a partir dessas primeiras revoluções aqui que a gente está usando hoje. Nosso computador, o nosso tablet, o nosso celular. E hoje, basicamente, gente, a gente está vivendo na indústria 4.0. Tá? Agora, a revolução está na questão da internet das coisas, dos processos descentralizados, na questão de mudanças radicais no modelo que a gente está vivendo, no modelo de industrial que a gente está vivendo. Então, a gente tem uma visão bem futurista, só que realista. Não estou falando aqui em realidade que não acontece, tá, gente? Então, a gente está vivendo nessa indústria 4.0, mas é uma visão bem realista do que vai acontecer com o nosso mercado, tá? Um exemplo, gente.
Quem de vocês aí já utilizou? Quem de vocês utiliza Netflix? Vamos ver um exemplo aqui que todo mundo pode ser que conheça. Eu tenho quase certeza que todo mundo aqui utiliza Netflix, né? Então agora vamos pensar numa coisa. Quando você está assistindo Netflix, geralmente você está assistindo você tem um canal lá, né? Um perfil, você coloca algumas coisas que você gosta, aí você começa a assistir Netflix. Você assiste um filme. No outro dia, quando você vai assistir o Netflix de novo, o que acontece? A Netflix vem lá e começa recomendados para você, não é verdade? Não aparece lá, a Netflix recomenda para você, ou chega no teu e-mail para quem cadastra, esse filme pode te interessar. Então, gente, o que é isso? Isso é algoritmo, isto é inteligência artificial, tá? E é este o momento que a gente está vivendo da indústria. A nossa indústria 4.0 é isso, gente. É a internet das coisas, é a robotização, é a questão do, da computação em nuvem. Quem já utiliza computação em nuvem, gente? Aquela que você salva todos os seus arquivos online, que você não utiliza mais pendrive, não utiliza mais salvar no computador. Então, gente, vocês estão vivendo a indústria 4.0. Pode ser que vocês ainda não estejam habituados com a questão da, da nomenclatura, mas a gente já está vivendo a indústria 4.0, tá? E o que isso tem a ver com as nossas relações? Gente, tem tudo a ver. A gente precisa entender que a partir de agora a gente está vivendo relações que elas têm uma completa, sim, descentralização dos processos, tá? Então, toda essas questões de conexão, a gente está num ambiente sempre conectado, então os processos da indústria e os processos das relações de trabalho, todos eles foram mudando no decorrer desse tempo. Por isso, que quando a gente vai pensar em estratégia ou quando a gente vai pensar em recursos humanos, a gente tem que entender qual que é o patamar que a gente está vivendo e qual que é o momento que a gente está vivendo que a gente vai fazer essa estratégia, por que a gente está usando essa estratégia. Tá certo, gente? Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês também. Muita gente tá falando. O som tá ruim, gente? Tá ok? Muita gente também fala, tá ok. Então acho que pode ser a sua internet, Rodrigo. Então, gente, muita gente fala que a nossa indústria 4.0 ela vai tirar o emprego de muita gente. Só que, por outro lado, a gente tem que pensar no seguinte: os empregos, alguns empregos realmente eles podem ser substituídos por outros que estão por vir, tá? Então, é um exemplo bem prático, gente. Vamos pensar assim: será que a enxada ela vai deixar de ser fabricada? Será que a gente vai deixar de fabricar uma enxada? Vamos pensar assim, num exemplo bem prático. O que vocês acham? A gente vai deixar de fabricar a enxada para a gente. Será? Será? Eu acho que não, gente. Eu acho que a gente tem bastante lote para capinar por aí ainda, né? Então, gente, o que a gente precisa entender é o seguinte: a enxada, por exemplo, nesse exemplo prático, ela não vai deixar de ser fabricada. O que vai mudar, gente? Vai mudar o processo de fabricação dessa enxada, ok? Então é para esse lado que a gente tem que olhar. Vamos pensar assim: eu vou continuar fabricando, porém eu vou fabricar de uma outra maneira. E nesse fabricar de uma outra maneira que é o que é da coisa, que a gente tem que saber quais são os processos que a gente está vivenciando, qual que é o processo que a indústria está vivenciando,
qual que é a forma de tecnologia que a indústria está se utilizando. Então, a gente está vivendo uma era de mudança, gente. E tem um ditadinho bem chulo, né, mas que vale para esse momento, que quem não muda, dança, né, gente? Mas é mais ou menos isso, no sentido assim, a gente tem que estar por dentro desse processo de como essa manufatura hoje está acontecendo, como que esse processo está acontecendo, como que essa tecnologia está sendo utilizada, tá? Para que a gente não fique para trás, não fique obsoleto e a gente continue com, talvez não com todas as funções que a gente tenha hoje, mas a gente consiga se manter no mercado de trabalho e se consiga também, vocês como empreendedores, porque eu falo aqui para administradores e contadores, então vocês vão ter as suas empresas, vocês vão empreender, então isso vocês têm que ter noção de que vocês vão aplicar em suas organizações também, tá? E falando especificamente, então, em recursos humanos e essa indústria 4.0, gente, por que eu fiz todo esse enunciado com vocês? Porque, gente, hoje a gente precisa se adaptar, tá? Então, a gente precisa de recursos humanos, de pessoas cada vez mais estratégicas, ativas, digitais. Então, gente, não está mais naquela era de fazer tudo no papel, de fazer tudo na caderneta. Então, a gente está na era digital, gente. Vocês que estão aqui do outro lado da tela, vocês entendem disso. Vocês estão num curso de EAD. A gente está no ensino à distância. Então, a gente tem aqui gente, se eu perguntar para vocês de onde vocês são, então a gente vai ter aqui gente de vários polos, né? Então, a gente tem gente de vários polos, de várias partes do Brasil, e a gente está no ensino à distância. E o que a gente está fazendo, gente? A gente está se adaptando, né, à nossa realidade, à nossa tecnologia, à maneira com que a gente pode estudar. E outra coisa, uma dica aí daí da questão de mercado mesmo, é fazer o que vocês estão fazendo, é estudar, é continuar estudando para que vocês consigam enfrentar esse processo que a gente está passando, essa mudança com que a gente está passando, tá? E falando especificamente em recursos humanos, o que o recursos humanos ele precisa, então? Ele precisa pensar na questão da atração e da retenção de talentos. Hoje a gente não tem mais aquela questão assim, eu quero só contratar boas pessoas. Eu preciso atrair as pessoas, eu preciso reter essas pessoas, tá? Eu preciso utilizar automação e modernização de processos. Eu uso dados hoje para tomar decisões, gente. Eu não tomo decisões mais assim por conta de feeling. Hoje eu preciso utilizar dados, eu tenho dados para que esses dados eles possam me ajudar a tomar melhores decisões. E eu tenho adaptações também. Caiu? Voltou, gente? Voltou, né? Deu um pequeno bug aqui, mas já voltou. Então, vamos continuar a ideia. Então, a gente está pensando nessa adaptação de novos modelos de trabalho, gente. Essa adaptação de modelos e de novas funções. Estão comigo, gente? Sim? Ok? Então vamos lá. E qual que é o maior desafio, gente? O maior desafio nessa questão de recursos humanos é auxiliar no sucesso organizacional. A gente não está aqui falando assim, olha, porque eu tenho que me adaptar, mas o que isso tem a ver, professora? Hoje, se pensando em estratégia, isso é um verdadeiro aliado. Então, vamos pensar assim: vocês, como empreendedores,
como contadores, como administradores, vocês precisam entender que os recursos humanos vão auxiliar vocês, tá? A terem sucesso organizacional, tá? E o que é todo esse sucesso organizacional? Redução de custos, aumento de participação de mercado, crescimento em mercado global, inovação de produtos e serviços e, como sempre, atendimento das necessidades do cliente. Então, gente, mas meu Deus, professora, como que eu vou fazer tudo isso? Como que a gente faz tudo isso? Como que será que eu posso fazer isso, gente? Como que como que eu imagino que eu posso fazer isso, gente? Pelo alinhamento estratégico, tá? Pelo alinhamento estratégico. Então, o alinhamento estratégico ocorre quando os elementos formais da organização, estrutura, e a estrutura, quando eu falo em estrutura, gente, é a questão mesmo de organograma, de hierarquia, tecnologia, estratégia e informações, que são a questão de valores, líderes e pessoas. Todas essas particularidades organizacionais, elas vão estar junto, interagindo, para que seja possível a implementação das estratégias organizacionais. Então, vocês estão acompanhando o meu raciocínio, gente? Eu vim trazendo para vocês todo um pensamento de uma revolução de uma indústria, de uma revolução de mercado, para que vocês consigam entender que, através do alinhamento estratégico hoje, que eu posso possibilitar que os meus recursos humanos da organização, eles se tornem aliados organizacionais, tá? Então, por isso que eles estão interagindo, por isso que eles estão em consonância, para que a gente alcance o sucesso organizacional, tá? Então, por isso que eu trouxe toda essa contextualização para que vocês entendam que hoje eu não posso mais ter processos que cada um faz uma coisa. Eu tenho certeza que vocês conhecem organizações, às vezes trabalham em organizações, que cada setor faz uma coisa e chega em certo momento eles começam a fazer o quê? Tudo se entrumbicar porque ninguém se comunica. Não é, gente? Então, as relações de mercado, as relações de sucesso organizacional, hoje, elas têm uma visão um pouco diferenciada. Então, se a gente pensar em alinhamento estratégico, gente, todos os elementos da organização, eles precisam estar em consonância, interagindo entre si, para que eles possam, então, chegar nessa questão da estratégia organizacional, do sucesso organizacional, tá? Sim, Lidiane, essa questão das entrevistas acontecer por Skype, com certeza absoluta. Então, essa questão, gente, de acontecer entrevistas remotas, hoje é realidade de muitas organizações, até porque o trabalho remoto já é realidade de muitas organizações. Por exemplo, hoje eu posso ter um funcionário em outro país trabalhando para a minha organização. Essa pessoa, ela não precisa estar mais no mesmo ambiente que eu para estar trabalhando para a minha organização. Então, é o que a gente está fazendo aqui, gente. Vocês não precisam estar na mesma sala que eu para estar assistindo a aula, né? Então, gente, a gente tem essa questão de toda essa flexibilização de trabalho, só que, por outro lado, o que acontece? Por isso que a gente tem que ter um alinhamento estratégico, porque a gente tem processos que hoje acontecem descentralizados. Porém, se a gente não tiver um alinhamento estratégico nesses processos, a gente também só se trombica, né, gente? A gente não consegue chegar numa questão de ordem, né, de sucesso mesmo. Agora eu tenho uma pergunta para vocês, gente. Antes de eu perguntar para vocês o que é estratégia de fato. Você, na organização que você trabalha hoje, você conhece a missão da sua organização? Você conhece a visão da sua organização? Você conhece os valores da sua organização? Sim, todos vocês conhecem?
E o que que vocês. Agora eu tenho mais uma pergunta. E o que que vocês fazem pela missão da organização de vocês? Vocês trabalham pelo alinhamento, alinhados com a missão da organização de vocês? Porque o que acontece? Quando a gente trabalha por uma organização, muitas pessoas elas enxergam assim: eu trabalho para essa organização simplesmente para receber meu salário no final do mês. Ok, é uma motivação, mas assim, você vai estar trabalhando com um alinhamento estratégico organizacional, você precisa estar trabalhando em prol daquela missão organizacional, daquela visão organizacional. A missão e a visão e os valores organizacionais, eles são diretrizes do alinhamento estratégico organizacional, tá? Então, você, como funcionário daquela organização, você precisa trabalhar em prol daquela missão para que você consiga alcançar também o sucesso organizacional. Muita gente não tem essa visão, e é essa visão que vocês, como administradores, como donos das próprias empresas, vocês têm que trazer para os recursos humanos que vocês vão reter e vão contratar, tá? Vocês precisam trazer essas pessoas para trabalhar com vocês, tá? Vocês precisam fazer esse alinhamento estratégico da organização de vocês, tá? E agora, vamos pensar assim, vamos pensar numa historinha aí, num caos. Certo dia, assim, tinha um funcionário que trabalhava 20 anos uma mesma corporação. E esse funcionário, ele se sentia assim desmotivado e tal, e ele começou a ver que tinha um funcionário novo que estava sendo elogiado, que estava recebendo alguns tipos de promoções, e ele chegou para o chefe dele e falou assim: olha, fulano, eu trabalho aqui há 20 anos, e por que que o fulano de tal ele está sendo por que que o fulano de tal ele está sendo mais elogiado, mais aproveitado aqui na organização que eu? Aí o chefe dele, sem falar mais nada para ele, falou assim: olha, seu João, vá lá na esquina, tem uma quitanda, eu estou pensando em dar uma sobremesa para os meus funcionários. Vá lá na quitanda da esquina e pergunta se eles têm abacaxi. Aí ele não entendeu nada e foi lá e perguntou se eles tinham abacaxi, tá? Chegando, ele voltou e falou pro chefe dele: você foi lá? Ele falou: fui. E daí? Não, eles têm abacaxi, ok. E você perguntou o preço? E você, tá, ok. Aí, no mesmo momento, ele chamou o outro funcionário que já está aqui, que era aquele que ele estava reclamando, e mandou ele fazer a mesma coisa. Olha, fulano, vá lá na esquina, na quitanda e pergunta se eles têm abacaxi, porque eu estou pensando em dar em sobremesa para os funcionários, tá? Então ele foi lá e demorou um pouquinho mais, mas ele voltou. Sim, chefe, eles têm abacaxi, custa R$ 2 a unidade, mas se a gente comprar em quantidade, ele já falou que dá um desconto. E se você quiser, ele também tem banana, tem laranja, tem mamão, tem melão. Então, gente, essa pequena historinha, esse pequeno caos, só para vocês entenderem que é a questão da proatividade das pessoas, da forma com que as pessoas trabalham pela organização, da forma com que as pessoas elas vivem a organização, tá? Eu não estou falando assim que a gente tem que viver 100% pela organização. Estou falando assim que se você trabalha numa organização, você tem que entender a missão da organização, a visão da organização, e você tem que, gente, no mínimo, trabalhar em prol daquilo, alinhado com aquilo. E agora, gente, eu pergunto para vocês, e o que, que é falando em alinhamento estratégico, e o que, que é estratégia para vocês, então?
eu quero fazer uma pequena dinâmica para você, com vocês. Vocês estão com o celular aí? Estão com o celular, com o computador? Então, eu vou pedir para vocês acessarem um site chamado www.mente.com. Acessem lá bem rapidinho, gente. Mente.com. Vocês vão colocar um código lá, não é esse código que está aparecendo aqui. É 86 99 56 53. 86 99 53. 86, vou colocar aqui, ó, 59 86 99 53, desculpa. Respondam lá pra mim, gente. 86 99 53. O que é estratégia? Estão conseguindo acessar? 86 99 53. Agora eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu parar de compartilhar esse aqui. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela. Vamos lá. Tá aparecendo para vocês, gente? Tá aparecendo a tela para vocês? Então, o que vocês estão respondendo está aparecendo aqui para vocês. Ótimo. Então, o que é estratégia para vocês? Está aparecendo aí na tela. Um plano, um pensamento organizado, coordenação, planejamento. As palavras com que vocês responderam mais vezes está aparecendo maior, ó. Planejamento, possibilidades, organização, pensamento organizado, um plano ou um método, buscar objetivo, programar melhor. Que mais que a gente tem aqui? É saber pensar o todo, planejar as ações. Legal. Legal. Ótimo. Então, gente, isso daqui foi o que vocês responderam para mim, o que é estratégia. Tá? E aí, que louco! Gostaram, gente? Então, isso daqui é em tempo real, eu consigo ver as percepções de vocês aqui. Ao mesmo momento com que vocês respondem, aparece aqui para mim as respostas, tá? Então, a palavra com que vocês mais falaram que é estratégia, vocês colocaram como planejamento. Então, deixa agora eu cancelar esse compartilhamento aqui. Aí. E vou voltar a compartilhar aqui a tela do encontro. Aí. Legal. Então, o que é essa estratégia que eu perguntei para vocês? Tá, então essa estratégia que vocês me falaram, eu posso falar para vocês que ela é tudo o que vocês falaram e um pouco mais. Credo, professora, mas como assim? Então, gente, a estratégia corporativa, ela tem muitas denominações. A área da estratégia, ela é muito plural, digamos assim. E o modelo que a organização com que vocês, administradores e contadores, vão escolher da estratégia, ela pode ser escolhido a caráter único da organização, ou dependendo do propósito da organização, tá? Então, um dos conceitos mais conhecidos de um dos autores mais seminais da área de estratégia é o Mitzenberg. Então, a estratégia para o Mitzenberg é o quê? É o modelo de decisões de uma empresa que determina seus objetivos, seus propósitos ou metas,
produzindo as principais políticas e planos para atingi-las, definindo o escopo, que é a finalidade, né, do negócio, e o tipo de organização que pretende entregar a seus acionistas, colaboradores, clientes e à comunidade. Então, gente, vamos pensar assim, a estratégia, tudo aquilo que vocês colocaram, é tudo aquilo e mais um pouco. Agora, o planejamento, gente, é só uma parte da estratégia, tá bom? O planejamento, vocês vão ver que tem o planejamento estratégico, ele é uma parte da estratégia, tá? Seguindo aqui, então, a estratégia também ela pode ser vista como conteúdo, como processo e como prática, gente. O que é como conteúdo? É realmente como ferramenta. Vocês já devem ter ouvido falar em outra disciplina, a gente vai ver melhor mais para frente. Uma das ferramentas da estratégia é a análise SWOT, tá? A análise SWOT, ela é uma ferramenta, então é ver a estratégia como um conteúdo, como uma ferramenta, uma forma da gente fazer estratégia é utilizando ferramentas. A gente pode também ver a estratégia como um processo, realmente como um caminho, um meio para que a gente consiga chegar, a gente tem um início para que a gente consiga chegar naquele objetivo, que é o objetivo fim da organização, tá? E a gente também pode ver estratégia, gente, como prática. O que é ver estratégia como prática? Por exemplo, quando eu escolho um funcionário em um processo de recrutamento e seleção, então, de acordo com a missão da organização ou de acordo com a visão da organização, eu vou escolher aquele funcionário. O que você está fazendo? Você está praticando a estratégia daquela organização, certo? Deixa eu tomar só uma aguinha aqui. Então, você está praticando a estratégia da organização, você está fazendo a estratégia da organização. Isso é ver a estratégia como prática. E eu queria indicar para vocês, gente, é livro. Para quem não conhece Mitzenberg, e como eu falei, ele é o autor seminal da área de estratégia. Então, eu indico para vocês, gente, esse livro chamado Safari de Estratégia. Ele está disponível na nossa biblioteca virtual, para vocês conseguem acessar na nossa biblioteca. E eu recomendo, gente, fortemente que vocês, para quem quer pensar mesmo em estratégia, para quem quer conhecer as escolas de estratégia, eu sugiro que além da leitura do nosso e-book, que tem bastante sobre Mitzenberg, porque ele não tem só um livro, é que vocês conheçam também esse livro, Safari da Estratégia, tá? Ele aponta 10 escolas da estratégia para vocês entenderem como a estratégia é plural, gente. Como como ela pode ser uma coisa para cada organização, tá? Ela vai olhar a estratégia de várias formas. Ela tem várias escolas, tá? Então, eu indico forte que vocês procurem na biblioteca virtual e vocês façam a leitura desse livro, tá bom? E como, então, gente, alinhar essa gestão das pessoas à estratégia organizacional que a gente estava falando? Então, desde aquela contextualização que eu fiz lá na frente, então, as pessoas, a gestão das pessoas, ela, antes, ou em certas organizações é assim ainda, ela atua de uma forma bem limitada, ela tem aquelas questões de funções mais operacionais, né, restrita aos processos mesmo ali de RH, de contratação e tudo mais, e ela não deixa de ter essas funções, digamos, funcionais mesmo, né, mas ela tem questão também da gestão intrínseca agora, por isso esse alinhamento estratégico, tá? E como alinhar, gente, essa gestão de pessoas à estratégia organizacional? Fazendo aquilo que a gente falou agora há pouquinho. Entendendo as metas do negócio, entendendo a missão, a visão, o direcionamento do negócio, tá? Entendendo o direcionamento do próprio RH da organização, formular ações específicas, a gente criar um plano de ação coerente com o alinhamento estratégico da organização, né? Verificar com a diretoria, ou se você é mesmo a diretoria, para monitorar esses resultados
para que essa gestão de pessoas esteja alinhado de fato à estratégia organizacional, tá? E a gente tem uma gestão de pessoas, então, gente, hoje, como eu falei para vocês, de duas proporções, né? A gente tem a questão mais micro, né? Que é essa questão mais funcional mesmo, centrada nas pessoas, processos de contratação, são práticas de RH que acabam impactando na questão dos indivíduos, e a gente tem uma questão mais macro, gente, que é considerar essas estratégias corporativas, essas práticas direcionadas ao desempenho organizacional. A organização, quando começa a pensar um pouco mais sobre a questão de clima organizacional, então tudo isso já está com um enfoque mais estratégico, mais macro, mais considerando as estratégias corporativas. E agora, gente, o planejamento estratégico, que vocês falaram muito lá quando eu perguntei para vocês o que era estratégia. O planejamento estratégico, gente, ele faz parte da estratégia organizacional, tá? Vamos ler essa tirinha aqui rapidamente. Leiam comigo lá, gente. É uma tirinha da Mafalda, para quem conhece. O que você está fazendo, Mafalda? O menininho perguntou. Aí ela respondeu assim: estou planejando a minha vida. Daí ela respondeu no segundo quadrinho: para não viver ao acaso, estou traçando um plano que me ajude a organizar minha vida com clareza. Aí, olhando o que ela desenhou ali, né, com clareza, aí ela falou: poxa, teoricamente, é claro, né? Então, o que essa tirinha quer dizer pra gente? Vocês conseguiram entender o que a tirinha quis dizer, gente? Vocês estão aí ainda ou já dormiram? Espero que não tenham dormido. Opa, estão aí. Ótimo. De corpo presente, de alma presente também, ou só de corpo, gente? Não pode estar só de corpo, hein? Ótimo, gente. Então vamos lá. O que essa tirinha quis dizer pra gente, gente? Que o planejamento estratégico, então, conforme a Mafalda estava fazendo, ela não queria viver ao acaso, ela queria traçar um plano para organizar a vida dela com clareza. Só que o plano que ela traçou não foi tão claro, né? Na teoria ela queria fazer uma coisa, na prática ela queria fazer outra. Só que, na verdade, o que acontece é o seguinte, gente. Por que eu trouxe essa tirinha? Porque muita gente acha assim, será que o planejamento é a solução de todos os problemas da organização? O que vocês acham, gente? Por que o planejamento é necessário? Será que ele é a solução de todos os problemas da organização? Não, né, gente? Não. Então, o planejamento, ele não vai garantir o sucesso organizacional, assim como ele não garantiu ali para a Mafalda. Mas o que as organizações já começaram a perceber é que melhor planejar do que viver ao acaso, assim como a tirinha da Mafalda. Então, hoje, gente, na maneira com que a gente tem de mercado, como a gente está vivendo no nosso ritmo de mercado, no nosso ritmo de mudanças, então a gente precisa ter um norte das nossas ações organizacionais. Tá? Então a gente precisa planejar, a gente precisa conhecer o nosso ambiente externo, que a gente vai ver nas próximas aulas. A gente precisa conhecer o nosso ambiente interno, externo. A gente precisa saber como estruturar esses ambientes. A gente precisa saber como planejar esses ambientes. Então, um planejamento estratégico, gente, é melhor tê-lo do que não tê-lo. Apesar dele ser bagunçado, como o da Mafalda, você precisa ter um planejamento organizacional flexível que você possa mudar no meio do caminho, tá? Você precisa voltar. E outra coisa, gente, planejamento não é uma coisa que eu faço uma vez e coloco na gaveta. Planejamento, ele precisa ser revisitado, ele precisa ser revisto, você precisa ver se você está tomando as ações corretas
em todo o seu percurso do planejamento. Se você precisa mudar as ações, se você precisa voltar e tomar algum norte com outra, fazer uma outra estratégia, tomar uma outra tática, tá? E em relação à questão do planejamento formal, gente, vocês já devem lembrar lá quando vocês tiveram fundamentos de administração, tiveram a TGA, a gente tem os níveis organizacionais, né, gente? O nível estratégico, lembra da pirâmide, gente? O nível tático e o nível operacional. Lembra, gente? Sim, legal. Então, em relação ao planejamento, a gente também tem isso. A gente tem um nível institucional, a gente tem um nível intermediário e um nível operacional. O livro de vocês está destrinchando lá essa questão desses planejamentos com cada um deles com vocês. Mas realmente, no nível institucional, a gente tem aquela questão do nível estratégico, do dono da organização. Aí no nível tático, a gente tem quem vai assimilar essas estratégias e quem vai mostrar o que tem que fazer, né? E no nível operacional é aquela questão de quem vai realmente executar as coisas que estão previstas naquele primeiro planejamento. Só que assim, gente, por isso que precisamos ter alinhamento, porque não podemos trabalhar cada um da forma com que acha melhor, tá? Por isso, o alinhamento estratégico. Ficou clara essa questão, gente? E o planejamento estratégico de gestão para gestão de pessoas. O planejamento estratégico de recursos humanos, que é de fato a nossa disciplina, ela é uma projeção de como a empresa vai adquirir e utilizar os seus recursos humanos em prol do alcance dos seus objetivos. Então é isso que a gente vai pensar durante a nossa disciplina, gente. Como fazer com que esse recurso humano da minha organização ele venha a ajudar a eu conseguir o objetivo, o sucesso organizacional que foi traçado no meu planejamento formal, que eu fiz ali. Pode ser no nível tático, no nível estratégico ou no nível operacional. Como que esses recursos humanos que eu tenho vão me ajudar a alcançar os objetivos traçados na minha organização. A gente já passou do nosso tempo para variar. Gente, não vão ainda, vocês vão perceber que tem um finalzinho do nosso encontro que não tinha nos encontros passados. Agora, professora, vocês gostaram da aula, gente? Vocês conseguiram acompanhar? Conseguiram entender bem a contextualização? Ai, que legal, gente, que bom. Então, agora, de todo o coração, eu peço que vocês fiquem bem aí onde vocês estão, porque a gente tem uma pesquisa para fazer com vocês, tá? Então, eu peço que vocês, por favor, respondam. São 4 perguntinhas, gente, e vocês vão responder online aqui através da ferramenta de enquete, tá bom? Então, através da ferramenta de enquete, vocês vão responder 4 questõezinhas aqui para mim, tá? E eu peço, por favor, que todos vocês respondam, tá? É muito importante para que a gente possa dar o melhor apoio possível para vocês, né? Esse é o nosso papel aqui como tutor e como professor de vocês, e a opinião de vocês realmente faz a diferença, tá bom, gente? Quanto ao nível de satisfação, vocês vão responder sempre de 1 a 5. Professor Juliano, você coloca a enquete ou eu coloco? Coloco. Então tá, o professor Juliano vai colocar e eu vou lendo aqui as perguntas. Então, quanto ao seu nível de satisfação, vocês vão responder, gente. Referente, deixa eu só tirar aqui. Deixa eu só um pouquinho. Prof, você coloca de novo, por favor? Então, referente a esse formato do encontro virtual, como que a gente fez hoje? Eu apertei sem querer. Como que você se sente? A gente tem 51 pessoas. De 1 é insatisfeito e 5 é muito satisfeito. Então, respondam, gente.
Insatisfeito, pouco satisfeito, razoavelmente satisfeito ou muito satisfeito. Falta 12 pessoas para votar. Legal, gente. Não aparece quem está votando e nem as respostas de vocês, tá bom, gente? Então, podem votar na opção que vocês acham que realmente foi como que esse formato do encontro. Falta uma pessoa votando. Vota lá para a gente poder passar para a próxima. Não, gente, por favor, vota. Vamos votar, vamos ajudar a prof. Então tá, professor, acho que podemos passar para a próxima, né? Aí, ótimo. Então aqui nós temos 25 respostas. 4, 3, 5 e ficou um sem votar. Então vamos para a próxima. Referente, gente, ao conteúdo desse encontro virtual de hoje, gente. O que ele agregou na sua aprendizagem, tá? Referente aos temas que a gente viu hoje, aos materiais que vocês viram. O que ele agregou na sua aprendizagem? Então, 1, lembrando que é insatisfeito, e 5, muito satisfeito. Podem votar, gente. Falta 14, 12, 10. Vamos lá, gente. Falta 6 pessoas respondendo. Vamos. 6, sim, 4. Falta 2 pessoas, na verdade, porque 2 só eu e o professor Juliano. Vamos lá, gente. 2 pessoas? Não? Não? Então vamos lá, professor, para a próxima. Ok, gente. Então a próxima resposta é referente à condução pelo professor tutor. Então, por mim, gente, em relação à condução da didática, de como que eu desenvolvi a aula, como que eu expus o conteúdo de hoje, tá? Então, podem votar relacionada à didática da aula de hoje, tá bom? 1 é insatisfeito e 5 muito satisfeito. Falta 3 pessoas, 2, 1 pessoa, vamos lá! Eu acho que tem uma pessoa que só tava de alma, gente, de corpo, gente. A alma já foi. Ah, lá conseguimos de todos. Vamos lá para a próxima, professor. Última perguntinha, gente. Última perguntinha para deixar aí vocês irem essa noite. Em relação à infraestrutura, gente, a infraestrutura diz respeito a você ter conseguido ouvir, você ter conseguido ver, como que foi relacionada à infraestrutura, gente. Insatisfeito, pouco satisfeito, razoavelmente, satisfeito ou muito satisfeito. Ótimo, já terminou. Já todo mundo já votou. Legal, professor, pode encerrar. Beleza. Eu agradeço de coração mesmo vocês terem participado da enquete. A gente está fazendo nesse terceiro módulo, vocês perceberam pelos e-mails que vocês bem no finalzinho, né? Tinha que cair, né, gente? Ai, gente, não muda, não. Deu bem no finalzinho, gente. Me desculpa pelo esse último problema que deu. Eu agradeço que vocês ficaram comigo até aqui, tá bom, gente? Obrigado pela companhia de vocês. Desculpa ter passado um pouquinho do horário de vocês, gente. Eu acabei me alongando um pouquinho mais. E muito obrigada porque vocês acompanharam até agora, tá? Eu espero que vocês
continue acompanhando os encontros virtuais da disciplina, gente, porque, como eu estava falando para vocês, faz parte do percurso de aprendizagem e também é muito importante porque agrega o conhecimento de vocês, a gente tem essa integração, a gente tem esse momento online, então continuem participando dos encontros virtuais. Tá bom, gente? Muito obrigada, boa noite para vocês e bom descanso, tá bom, gente? Abração, até mais!